Agora a gente vai conversar sobre como é que funcionam os pagamentos quando você tem um término antecipado de um contrato a prazo determinado, ou seja, aquele contrato a termo. Quando eu contrato uma pessoa por prazo determinado, quando eu faço um contrato a termo, o empregado e o empregador eles já sabem de antemão quando que esse contrato vai acabar. Então eu posso te contratar em regra por até 2 anos num contrato a termo, mas se for um contrato de experiência, pelo tempo máximo de até 90 dias. Se ele se extinguiu porque chegou ao seu termo final, ótimo. A questão é quando ele vai ter uma rescisão antecipada, ou seja, te contratei por 2 anos, mas depois de 1 ano eu já estou rompendo o contrato. Ou te contratei por 90 dias no contrato de experiência e vamos colocar aí com 50 dias eu já vou romper esse contrato antecipadamente. O que regula isso daí vão ser os artigos 479, 480 e 481 da CLT. Pelo artigo 479 da CLT, se o empregador rompe antecipadamente esse contrato a termo, ele vai pagar para o empregado metade da remuneração que faltava até o fim do contrato. Olha isso. O empregado vai receber uma indenização referente à metade da remuneração que ele receberia até o fim do contrato. Ou seja, se eu te contratei para trabalhar 2 anos e com 1 ano eu já vou rescindir antecipadamente o seu vínculo, é só você pensar comigo. Não faltava 1 ano? Então eu vou pegar a remuneração desse 1 ano e dividir por 2. Então basicamente o empregado vai receber 6 meses de remuneração. É uma indenização para poder compensar essa rescisão antecipada quando o empregado já tinha uma prévia certeza de que ele teria aí 2 anos de contrato ativo. Tudo bem? Está lá no artigo 479 da CLT. Por outro lado, se o empregado rompe antecipadamente, às vezes ele pode ter conseguido uma oportunidade definitiva, melhor de emprego, mas se ele rompeu antecipadamente o vínculo empregatício, no contrato a termo, o artigo 480 vai delimitar que ele tem que pagar uma indenização equivalente aos prejuízos causados ao empregador. Às vezes, com a rescisão antecipada, o empregador não cumpre algum prazo, por exemplo, vai ter que pagar alguma multa para algum cliente, algum fornecedor que seja. E aí, o que vai acontecer? Esse empregado teria que arcar com esse prejuízo. Mas olha só, no caso do artigo 480, se for o empregado que fizer o rompimento antecipado, ele vai pagar apenas os prejuízos comprovados. É diferente de quando o patrão que rompe o vínculo, que daí com certeza ele paga metade da remuneração que faltava para complementar o tempo de contrato, tudo bem? Com um detalhe, tá joia? Essa indenização que o empregado vai ter que pagar para o empregador referente aos prejuízos comprovados, ela vai ser limitada ao mesmo valor que o empregado receberia se o rompimento tivesse sido por iniciativa do empregador. Vamos entender? Olha só. Lembra do caso anterior que eu te falei? Em que depois de 1 ano de vínculo o empregador rompe e aí o empregador tem que pagar para o empregado o equivalente a 6 meses da remuneração, que seria metade do ano que estava faltando? Pois é. Se a iniciativa tivesse sido do empregado, nesse caso, o que ia acontecer? Esse empregado teria que pagar os prejuízos comprovados, mas o máximo de indenização que ele poderia pagar seriam os 6 meses de remuneração que faltariam. Por quê? Porque esse daí seria exatamente o valor da indenização que ele receberia se a iniciativa tivesse sido do empregador. A gente não pode dar para o empregado uma indenização, dar para o empregado pagar uma indenização maior do que ele receberia se a iniciativa tivesse sido do patrão, tudo bem? E só para a gente fechar, essas regras são as regras que a gente tem para uma rescisão antecipada do contrato a termo como regra geral. Mas pelo artigo 481 da CLT, se você colocar no seu contrato a termo uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, é o que está escrito no 481 da CLT, você pode rescindir antecipadamente sem precisar pagar essas indenizações. Neste caso do artigo 481 da CLT, se você colocar uma cláusula que assegure o direito de rescisão antecipada das partes, o que vai acontecer? Na hora de você rescindir, você vai agir como se você tivesse um contrato por prazo indeterminado. Ou seja, vai ter pagamento de aviso prévio conforme você estudou com todas as ideias de dispensa sem justa causa e de pedido de demissão, tudo bem? Ou seja, em regra, dispensa antecipada por iniciativa do patrão, artigo 479 da CLT, dispensa término antecipado por iniciativa do empregado, artigo 480 da CLT, e quando eu tenho a cláusula que assegura o direito de rescisão antecipada, a gente vai lá pelo artigo 481 da CLT, tudo bem? Muito obrigado pela atenção e ficamos por aqui.